CBN Campinas. De volta aqui do News Truck, hoje nós estamos na Praça Dom Bosco, aqui no Vida Nova, no distrito do Ouro Verde. E agora a gente vai trazer histórias também, afinal de contas nós estamos ao vivo aqui no News Truck com Pedro Martins, que é presidente da Associação de Moradores do bairro Jardim Vista Alegre, que fica aqui próximo e faz parte, né, de todo esse complexo aí do distrito do Ouro Verde. Seu Pedro, muito boa tarde, obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio móvel bater esse papo com a gente aqui, prazer recebê-lo. Muito obrigado, eu que agradeço. Vou começar fazendo uma pergunta, né, que a mesma que eu fiz quando eu estive no News Truck em outro distrito, no caso era Barão Geraldo, que não tem nada a ver com Ouro Verde geograficamente, mas é um distrito de Campinas, e lá eu perguntei para o subprefeito o seguinte: Barão Geraldo em si é uma cidade, a gente pode dizer que Ouro Verde é uma cidade também, né? Sair daqui para ir para o centro de Campinas só se for passear, porque tem tudo aqui. Praticamente aqui hoje tem de tudo, né? Então não tem quase nem necessidade da gente ir até o centro de Campinas, porque aqui praticamente tem de tudo. Tudo, o que o senhor pode dizer? De saúde, de banco, mercado, o que o senhor pode dizer? Aqui praticamente tem de tudo, só falta hoje duas coisas. Por exemplo, tem mercado, tem muito mercado, tem bastante loja, tem a subprefeitura, tem a Sanasa, Indec, Força e Luz. Hoje, para nós aqui, o que está precisando muito mesmo, porque a região é muito grande, seria de um poupa-tempo e um cartório. Ah, sim, esse ainda tem que ir para Campinas, né? Quer dizer, é Campinas, mas aqui é um distrito. Tayla, o senhor Pedro Martins está na sua escuta. Ô, seu Pedro, boa tarde, bem-vindo aqui ao estúdio CBN. Hoje é praticamente uma cidade aí, o distrito do Ouro Verde, mas quando o senhor chegou era bem diferente, né? O senhor já mora há um bom tempo na região, queria que o senhor contasse um pouquinho do que o senhor viu mudar, né, ao longo desse tempo. Olha, eu moro aqui desde 18 de julho de 75. Aqui praticamente não tinha nada. Hoje aqui, a região nossa aqui do Ouro Verde está melhor do que muita cidadinha do interior. Porque eu mesmo vim de uma cidade do interior. Então eu tenho consciência do que eu estou falando. Hoje está bem melhor do que muita cidade do interior. Claro que ainda falta bastante coisa ainda, mas está bem melhor. O senhor parou para pensar numa situação? Hoje é dia 10 de julho. O senhor mudou dia 18 de julho? 18 de julho de 75. O senhor vai completar 50 anos morando no Ouro Verde a semana que vem? Praticamente sim. Pois é, 50 anos, né? E o número de casas era bem pequeno, né? Juntando o Vila Aeroporto, né? E Dom Pedro e Parque Universitário, e se eu não tiver enganado, acho que juntando os três bairros, que eram os bairros praticamente que estavam mais assim movimentado, se é que a gente pode falar assim, acho que não daria 1000 casas. E hoje nós temos aqui quase 130 mil moradores, né? E como o senhor vê, por exemplo, a infraestrutura daqui, né? O senhor está perto aí de centros de lazer, por exemplo, né? O Campo do Coritiba, a própria associação Jardim Vista Alegre. Do Jardim Vista Alegre, né? Como que o senhor vê as oportunidades aí para a população aqui do distrito, que é uma população muito grande, né? Quantos municípios aqui da cidade, aqui da região não tem 128 mil moradores? Então aqui realmente tem bastante atividade, bastante creche. O Vista Alegre mesmo tem 7 unidades entre município e estado, né, que quando a gente mudou ali não tinha nada. Eu mudei no Vista Alegre em janeiro de 80, a gente era obrigado a abrir poço se quer tomar água. Tudo isso a gente passou, e hoje a gente tem água, tem luz, tem creche, tem escola, tem igreja. Quer dizer, tem um comércio bem organizado, nesse ponto está muito bom. Agora, o que nós precisamos mais aqui é cuidar mais do que a gente tem. Por exemplo, o prefeito fez bastante praça, a gente está contente com as praças que ele fez, está atendendo bastante o jovem. Só que tem um detalhe, precisa de alguém cuidar mais dessas praças, porque muitas vezes as praças estão meio abandonadas, igual nós mesmo tem ali no Vista Alegre.
quem cuida são os vizinhos do lado, que vai lá fazer limpeza. Eu acho que a prefeitura teria que pôr alguém, pelo menos uma vez, 2 por semana, para dar uma organizada, dar uma limpada e tal. E no caso de melhoria, eu acho que se conseguisse aqui para nós um cartório de registro e um poupa-tempo, eu acho que praticamente estaria quase 100%. São os únicos serviços que vocês têm ainda que se deslocar bastante para conseguir, seu Pedro? Tem que ir na região central ou mesmo em outras áreas mais distantes de Campinas hoje? Isso, principalmente o que eu acabei de citar agora, o cartório e o poupa-tempo. A gente tem que deslocar mais ou menos uma média de 8, 9 quilômetros. Seu Pedro, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão de segurança, né? Porque eu até falava com o senhor aqui fora do ar, quem não frequenta tantos distritos, né? Porque mora perto da região central ou em outros pontos ali da cidade, ou outros bairros da cidade que estão ali no centro urbano antigo de Campinas, né? Às vezes pensa, nossa, morar no Ouro Verde é perigoso. Queria que o senhor dissesse, tem problema de segurança pública? É o que se fala? O senhor na Associação de Moradores com certeza recebe muita gente fala com o senhor, então eu queria que o senhor falasse como é a qualidade de vida aqui, né, no distrito, principalmente em relação à segurança. Em relação à segurança, se a gente for analisar, toda Campina tem problema. Não é só no centro, não é só na periferia, que é nos bairros. Mas precisa, assim, mais um pouco de segurança, precisa mais que os guardas municipais fazem mais uma rondagem nos bairros durante a noite, a própria polícia militar fica um pouco mais próximo das entidades, das creches, escola, principalmente à noite. Mas se a gente for analisar por problema de violência, a violência hoje está comum, está em todo quanto é lugar, está difícil mesmo. Mas de qualquer maneira, vai indo, né, do jeito que pode. Senhor Pedro, o senhor viu o distrito praticamente nascer, né? O distrito do Ouro Verde. O senhor comentou mais cedo que em 75, quando o senhor chegou aí, eram 1.000 residências, mais ou menos, é isso? Calculo que eram 1.000 residências mais ou menos. Nós descia do ônibus lá na Bandeirante, onde tinha um campo de futebol antigamente, e a gente vinha a pé até aqui no Parque Universitário. E mesmo assim, depois que começou a vir o ônibus, até na entradinha do parque, era um ônibus só que trazia o pessoal do Parque Universitário e da Vila Aeroporto. Muitas vezes a gente vinha com um pé dentro do ônibus e o outro pro lado de fora, porque não tinha nem ônibus suficiente. E ó, só pra gente ter uma ideia do quanto mudou, do quanto cresceu essa região, né, senhor Pedro, de 1.000 residências mais ou menos aí em 75 para 49.177 hoje domicílios, né, no distrito de Ouro Verde, é a estimativa aí do IBGE, ou seja, aumentou e muito, né? Aumentou muito, e na realidade, a gente está falando sobre Campinas, mas na realidade foi quase em geral, Campinas, estado de São Paulo, principalmente São Paulo. Eu não sei se vocês têm assim, o conhecimento, em 75, quando eu vim para Campinas, foi um ano que deu uma geada, que acabou com as lavouras, com os cafezal, acabou com tudo. O senhor veio de onde? Eu vim de Dracena. Dracena. Dracena, Ouro Verde, ali, tudo próximo ali. E aí o que aconteceu? Houve uma invasão muito grande do povo, que não tinha mais como ficar no interior, na roça, no sítio, veio tudo para Campina. Então Campina cresceu de 75 até 85, mais ou menos 90, eu calculo que Campina cresceu uma média de 30%. Esse é o que eu penso, né? Uma média de 30%. E na época chegar em Campinas já era acolhido, já tinha onde trabalhar, porque já era uma grande cidade, né? Não era uma metrópole como é hoje, tem uma região metropolitana, mas já era o maior município do interior do estado. Sim, realmente é isso aí. Já era e continua cada vez melhorando mais. E naquele tempo a gente tinha uma vantagem maior, porque você podia chegar do interior. Hoje, amanhã você já estava empregado, porque tinha muito emprego, tinha muito serviço. Apesar que hoje está melhorando bastante também. Mas antigamente eram os carros de som, subia a rua e descia a rua pedindo funcionário para trabalhar. Olha então só. Tinha muito emprego.
Olha só, o Pedro falou pra gente, né, que necessidades hoje aí do distrito seriam cartório e poupa-tempo, que são serviços ainda distantes, né, para a população. O Damião, nosso ouvinte, é morador também do Parque Vista Alegre, aí no distrito do Ouro Verde. Ele comenta que a população precisa também, na opinião dele, de uma unidade do Corpo de Bombeiros e de mais ecopontos também ao longo do distrito. Opinião do Damião, nosso ouvinte. O senhor concorda, senhor Pedro? São necessidades também hoje? Eu concordo tanto que no governo Dr. Hélio, eu levei perua lotada de gente para a Câmara Municipal, onde foi aprovado para fazer o 14º Batalhão da Polícia Militar e uma base do Corpo de Bombeiro. Inclusive o governo do estado naquele tempo liberou 10 milhões para fazer, mas houve aquele problema do fim do mandato Hélio lá, que vocês mais ou menos sabem o que aconteceu, e aí o que aconteceu? Parou tudo e no fim a gente não sabe o que aconteceu. O dinheiro sumiu e no fim acabou em nada. Mas inclusive já estava aprovado e certinho o local, que o local seria ali numa praça, ali na Avenida Alemana, no Parque Universitário. Já tinha sido aprovado, estava tudo certinho para iniciar o procedimento do processo da quadra geram 7 Polícia Militar e a base do Corpo Bombeiro. Pra gente fechar esse papo tão legal, seu Pedro, eu queria que o senhor fizesse uma análise aí, o que mudou nesses últimos 10 anos, depois que a população de Campinas aprovou a transformação do Ouro Verde em distrito, né? Afinal de contas, pertencia à cidade ainda, tanto o Vista Alegre quanto os bairros aqui em volta. Se isso foi positivo, se isso foi negativo, o que o senhor pode dizer? Eu acredito que foi positivo, sim. Não vou dizer assim que melhorou muito, né? Mas de qualquer maneira foi positivo. Quero agradecer muito a presença de Pedro Martins, presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Vista Alegre, que faz parte aqui do distrito do Ouro Verde. Muito obrigado pela presença aqui com a gente, seu Pedro. Muito legal ouvir essas histórias. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora 3h55.